Gravando. Olá, eu sou a Daniela, sou residente de enfermagem do Programa de Atenção ao Paciente Crítico e estou no segundo ano da residência. Olá, eu sou a Eduarda, também sou residente de Atenção ao Paciente Crítico, sou enfermeira, estou no primeiro ano de residência. Nós vamos falar nos próximos minutos do nosso relato de experiência intitulado Reflexos da Pandemia da Covid-19 em uma Emergência de Trauma, Adaptações e Desafios. Nós construímos esse relato junto às enfermeiras da emergência Aline Russo e Laiana Lauser. Então, a pandemia da Covid, trouxe diversas dificuldades para os sistemas de saúde, tanto mundial quanto brasileiro, que precisou se adaptar de forma rápida e repentina a um novo vírus, com uma nova forma de manifestação da doença e com uma alta disseminação. Então, dentre as principais dificuldades, a gente destacou a superlotação dos hospitais, UPAs, enfim, o absenteísmo, que trouxe necessidade de adaptação a uma nova forma de atendimento. O nosso objetivo, então, com esse relato é falar um pouco sobre as repercussões da pandemia da Covid-19, tanto no espaço físico do hospital, quanto no processo de trabalho dos profissionais de saúde, nesse hospital, que é uma emergência referência para atendimento de trauma na Zona Norte de Porto Alegre. O método, então, trata-se de um relato de experiência de 4 enfermeiras atuantes na emergência do local que a gente estava trabalhando no período de março de 2020 até o momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar ano passado, durante o ano de 2020, que foi quando iniciou a pandemia, e tive a oportunidade, então, de ver todas as repercussões no ano passado, e agora, como R2, eu tinha retornado em março de 2021 e pude acompanhar como foi as repercussões nessa segunda onda da Covid que teve, com a nova variante, com os novos agravamentos e o colapso do sistema de saúde. Eu comecei esse ano, então, em março de 2021, fiquei esse período até agora, de maio de 2021, pude acompanhar a segunda onda e toda a nova reestruturação física que também continuou acontecendo no local, mesmo depois de um ano do início da pandemia. Então, a gente pensou esse trabalho porque quando a gente fala que é um hospital de trauma e a relação da pandemia, a maioria das pessoas associa que, bom, não deve ter sido muito afetada, não deve ter tido grandes repercussões. Na verdade, a gente vem com esse relato mostrar que, na verdade, sim, e mostrar o que aconteceu durante esse tempo. Então, caracterizando o local antes da pandemia. Então, trata-se de uma emergência de um hospital referência para o atendimento do trauma. As especialidades desse hospital contemplam neurocirurgia, cirurgia plástica, traumatologia, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia do trauma e cirurgia vascular. A área física, então, lembrando que a gente trabalha com a classificação do sistema de Manchester. Então, a área física é a sala vermelha, que compreende um leito, a sala laranja, que eram 4 leitos, a sala amarela, 7 leitos, sala verde, 11 leitos, e a sala azul, que na verdade não é uma única sala, são vários consultórios, seria mais uma área, são consultórios e pacientes de baixa complexidade que estão aguardando definições, internações, e que eles não têm nenhuma capacidade limitada que precisem ficar restrito a um leito. Em relação à área física, sobre a mudança das salas, Anteriormente, a gente tinha a sala vermelha com leito na laranja, 4 leitos, onde ficavam pacientes graves, instáveis, com necessidade de ventilação mecânica. Na sala amarela, anteriormente, 7 leitos, ficavam pacientes com potencial risco, assim, de deteriorização do quadro. Na sala verde, era composta por 11 leitos, eram pacientes basicamente estáveis, que estavam aguardando leito no andar ou então em observação. E na sala azul, como a Daniela falou, eram consultórios e pacientes de baixa complexidade. Com a evolução da pandemia ao longo desse último ano, a sala vermelha, atualmente, ela é uma sala onde se faz
A intubação orotraqueal é uma sala onde se atende o paciente politrauma, atendimento inicial, uma sala onde os pacientes são encaminhados no caso de parada cardiorrespiratória, enquanto a sala laranja, o espaço físico da sala laranja, atualmente é uma sala de isolamento, composta por 4 leitos para pacientes com suspeita ou então com confirmação de SARS-CoV, ou quando chegam via SAMU, via demanda espontânea, via acolhimento e que apresentam algum sintoma gripal, de acordo com o protocolo, eles podem ser isolados nessa sala. A sala amarela, o espaço físico dela atualmente atende os pacientes da antiga sala laranja. Ela apresenta 4 leitos para pacientes graves, então instáveis de ventilação mecânica, um box inicial para o atendimento ao politrauma e um box de isolamento não COVID. A sala verde atualmente continua com 11 leitos para atendimento de pacientes com potencial risco ou internados aguardando leito. Então, a sala verde acaba concentrando os pacientes da antiga sala amarela e verde. E a sala azul segue inalterada quanto ao fluxo e atendimento dos pacientes. Então, a gente trouxe imagens, assim, de como algumas coisas mudaram, por exemplo, a organização dos materiais, né? E quando a gente fala de que as salas mudaram, que precisou ter tido novas organizações, a gente também tem que pensar que isso dispõe de tempo de trabalho dos funcionários, né? Que foi uma demanda a mais, assim, que teve. Então, mobilizar os pacientes de uma sala para outra leva tempo, né? Não é só tu pegar, distribuir as macas e colocar os pacientes, tem que ter toda uma organização, uma estratégia. Os materiais teve que ser pensado qual o melhor local para colocar, que fosse ser mais acessível, que fosse ser mais útil, assim, em caso de uma urgência, né? A gente tem que pensar que é uma emergência, então a gente tem que ter tudo bem organizado, bem estabelecido e sempre à mão, assim, né? Então, aqui a gente trouxe algumas imagens para mostrar como ficou a disposição. Nessa sala laranja, então, a gente tem os 4 leitos de isolamento COVID. São pacientes que chegam ou por protocolo de AVC e que têm alguma queixa de sintoma gripal, pelo menos 2 critérios para se enquadrar no protocolo, ou então pacientes trauma com teste conhecido já de COVID, ou então em isolamento com alguém que reside junto com alguém COVID positivo, são colocados nessa sala. Então, em relação à área física também, a gente destaca que é uma sala que nas cabeceiras não tem quase nenhum material, como vocês podem ver. É uma sala que tudo que necessita para o atendimento aos pacientes, ele é trazido de fora, que nem foi feito na sala vermelha, então foram retirados, como a Daniela falou, todos os materiais, assim, que podiam ser contaminados por aerosolização, então todos os tubos, todos os armários de emergência foram colocados do lado de fora, inclusive nessa sala também foi retirado todos os produtos, assim, tudo que podia evitar ser contaminado. Inclusive, nessa sala tinha alguns protocolos impressos em pastas, né? Que a gente precisou tirar e colocar em outro lugar, né? Que fosse mais acessível. Também teve uma alteração que não foi na emergência em si, que é a unidade do 2º A, que era uma unidade de internação neurocirúrgica, ela se tornou uma UTI retaguarda, então com 10 leitos de cuidados semi-intensivos para pacientes clínicos do Conceição. Esses pacientes clínicos do Conceição são pacientes que ou já tiveram COVID e não poderiam estar positivos novamente, né, porque eles estavam na janela dos 90 dias, ou pacientes com um teste negativo, né, então a gente não recebia, né, nesse andar pacientes propriamente COVID, mas pacientes clínicos, né, que também seria um outro perfil de paciente para os funcionários da instituição. Então, também a gente pode destacar como uma nova adaptação, que foi aprender a atender esse tipo de paciente, né, capacitar as equipes, enfim. Em relação ao perfil dos pacientes chegando à emergência, então,
Continuou-se, obviamente, com a demanda desses pacientes traumatizados, mas os pacientes COVID a gente atendia, se era um paciente traumático por um acidente por trauma, com e sem COVID, no caso suspeito também era atendido, então não era porque o hospital não atendia COVID, ele segue sendo uma emergência referência em trauma, então independente do COVID ele era atendido, no caso isolado ali na sala laranja. A partir de março de 2021, então, o hospital virou referência para os protocolos de AVC isquêmico, visando diminuir a superlotação da emergência do Conceição. Então, antigamente, esses pacientes, chegavam na emergência do Conceição como protocolo de AVC isquêmico, mas com a superlotação das emergências, o colapso do serviço, a emergência do Conceição virou referência para paciente clínico COVID, e a gente acabou assumindo essa demanda. Bem como o manejo e a internação de pacientes com patologias clínicas que anteriormente eram transferidos à unidade de decisão clínica do Hospital Nossa Senhora Conceição. Então, alguns pacientes com demandas clínicas, as equipes acabavam internando pela medicina interna no hospital para desafogar a emergência do Conceição, que estava superlotada, que até então era referência para esse perfil de paciente. Lembrando que, muitas vezes, esses pacientes chegavam por demanda espontânea lá na classificação, com algum sinal já de deteriorização, e não tinha como mandar esse paciente embora para casa, não tinha condições, e também a gente sabia que não ia ser transferido tão cedo para Conceição, então a gente também acabava abraçando esse tipo de pacientes para poder fazer um manejo inicial, né? Enfim, para evitar a piora do quadro clínico. Então, como a Eduarda tinha dito, né, a gente começou a atender os protocolos de AVC a partir de março de 2021. Então, a gente teve que fazer um treinamento da equipe para atendimento do protocolo de AVC isquêmico, que era uma coisa nova, né, tinha que explicar, enfim, as terapias trombolíticas, como funcionava, aferição de sinais vitais, o tempo, né, que seria preconizado para poder fazer a terapia trombolítica, o tempo que é necessário para ir para tomo, né? Não é o paciente chegar e, preciso fazer uma tomo, não. É o paciente chegar, tem sinais de AVC isquêmico, ir para tomo agora, né? Então, toda essa questão é uma questão que tem que ser conversada, tem que ser treinada, e isso também demanda tempo, né? Não é uma coisa que tu faz 2 minutos antes de chegar um paciente. É uma coisa que tu tem que fazer capacitação, tem que criar protocolos, né? Tem que ensinar o protocolo, isso tanto para as equipes de enfermagem quanto equipes médicas. Então, como eu tinha dito, a capacitação dos enfermeiros para a administração do trombolítico, bem como os cuidados antes e após essa terapia pela equipe de enfermagem. O remanejo de médicos neurologistas e internistas para o acompanhamento dos pacientes internados. Então, ali no hospital a gente só tinha médicos neurocirurgiões, e a partir do início do protocolo de AVC isquêmico, médicos da neuroclínica vieram, então, do Hospital Conceição para ficar ali na emergência atendendo. E também dando um suporte para os emergencistas, né? E a gente também destacou a abertura da unidade de medicina interna no 3º A, com 20 leitos, que era a antiga traumato masculina. Então, isso também acaba repercutindo na quantidade de leitos disponíveis para traumato masculina e, por consequência, repercute em quantos pacientes a mais iam acabar ficando na emergência por falta de leito na traumato masculina. Em relação ao dimensionamento do pessoal na enfermagem, a sobrecarga evidente dos profissionais, tanto física quanto mental, pela excessiva demanda de trabalho, então, atender um novo perfil de paciente, a equipe em constante treinamento para dar suporte da maneira mais indicada possível, fazendo com que muitas vezes tivesse a necessidade de realização de horas extras, alguns cancelamentos de férias durante o período, e também a contratação de novos funcionários temporários, tanto os técnicos de enfermagem quanto enfermeiros também. Em relação ao processo de trabalho, foram feitas, assim, diversas capacitações da equipe assistencial, então, que incluíram capacitações sobre a utilização de EPIs, de equipamentos de proteção individual, capacitações sobre pronação, sobre coleta de swab,
sobre ventilação em sistema fechado, qual que era a importância, o que cuidados a gente deveria ter na manipulação dos ventiladores e dos procedimentos que gerassem aerossóis. Então, todas essas etapas demandaram da equipe treinamento, demandaram da equipe conhecimento, demandaram da equipe tempo para se readaptar ao novo perfil de paciente. Então, a gente traz como considerações finais, né, tudo que a pandemia acabou repercutindo na emergência, apesar de ser uma emergência de trauma, e agora de trauma e AVC isquêmico. Então, desconforto e estresse da equipe, lembrando que mesmo que fossem funcionários de muitos anos, muito experientes, era uma situação nova, né? Então, gera estresse, gera desconforto, e além disso, muitos funcionários novos que precisavam de treinamento. Então, também gera uma sobrecarga, uma insegurança, né? E um estresse. Aprendizado e união da equipe frente aos desafios, então, foi uma equipe que sempre se mostrou disposta a aprender o novo, embora fosse uma coisa assim muito repentina. A equipe sempre esteve ali, tipo, com propostas novas de atendimento. E também nunca nem os pacientes não eram negligenciados, né? Bom, não é o paciente que deveria, entre aspas, estar aqui, mas vamos atendê-lo da melhor forma que a gente conseguir com os recursos que nós temos. Manutenção da reestruturação física por hora, né? Funcionamento como retaguarda para emergência do Hospital Conceição e a garantia do atendimento aos pacientes com AVC isquêmico e com trauma com suspeita ou COVID confirmado. E é isso, agradecemos por você que está assistindo e foi bastante enriquecedor, assim, essa experiência que a gente teve e a gente adorou fazer esse relato, assim, porque eu acho importante, né, que às vezes quem está de fora não tem noção, assim, do que aconteceu nesse período da pandemia, embora não seja um hospital de referência para isso. Gostaria de agradecer, então, falar um pouco de como foi essa transição, essas mudanças, como foi essa segunda onda para a emergência. Nossos e-mails de contato estão na tela, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. É isso, muito obrigada.